pessoal! Como eu prometi para vocês, eu trouxe uma aula sobre coletânea, que são os textos de apoio que vêm com as provas. Ok? Vamos lá. Bom, muitos vestibulares hoje em dia, né, em vez de eles trazerem apenas um tema ou de trazer um tema para a dissertação, eles apresentam para vocês vários fragmentos de textos, né, de várias fontes sobre o determinado assunto que eles estão pedindo ali na prova. Cada um desses textos, pessoal, ele tem uma abordagem diferente, né? O tema é o mesmo, mas as abordagens desse tema são diferentes. E mostram também pontos de vista e argumentos, trazem exemplos, né? Trazem dados estatísticos, trazem hipóteses, tudo sobre o mesmo tema. Quando você for fazer a prova, você como candidato, você tem que ler a coletânea, né? E a partir dessa coletânea, você tem que fazer a sua dissertação. Mas aí você vai perguntar para mim, mas professora, como que a gente tem que usar essa coletânea, né? O próprio exame, ele vai orientar você. Para cada tema, tem uma coletânea de textos sobre o assunto. Esses textos que eles trazem, eles são tirados de fontes diversas. Vão apresentar para vocês fatos, dados, argumentos, opiniões relacionadas com o tema, né? Mas assim, a gente tem que pensar o seguinte: não é só porque ali tem algumas opiniões sobre o tema que essas opiniões elas representam as opiniões da banca examinadora, né? Das pessoas que estão ali para examinar vocês. Então, esses textos, eles são textos como você vê no seu dia a dia, né? Nos jornais, nas revistas, nos livros. E são textos que você já está acostumado, então eles esperam que você saiba ler esses textos e argumentar, né? E comentar a partir deles. Você vai consultar a coletânea, né? Você vai utilizar ela segundo as instruções específicas dadas para o tema. Uma coisa muito importante que vocês têm que prestar atenção, gente, é não copiar, tá? Não copia a coletânea, por favor. Não vai pegar um pedaço do texto lá, botar no seu texto, que eles vão zerar a redação de vocês por plágio, ok? Alguns exames, isso é importante observar, que atualmente eles apresentam um tema com uma coletânea única também, né? Para ser desenvolvido sob 3 formas a escolha do candidato. Vou dar algumas orientações para vocês em relação a essa coletânea agora. A coletânea, você vai perguntar, mas o que é essa coletânea? A coletânea nada mais é, pessoal, que um conjunto de informações, né, de pontos de referência, que estão ali apresentando diferentes posições sobre o tema da redação. Mas o que essa coletânea, né, o que ela estar presente ali na minha prova vai mudar na minha abordagem? Bom, vai abrir um novo campo de trabalho para você, né? Além do que você conhece, você vai ter esses textos para fazer uso, como elementos, né, que estão sendo apresentados ali. Aí você vai perguntar para mim, qual que tem que ser a minha atitude, né, diante dessa nova proposta de trabalho? Ler os textos, entender, relacionar entre si, depois com as suas próprias ideias. Ou seja, você tem que fazer um exercício de leitura, análise e interpretação. Aí depois, em seguida, você vai estabelecer relações lógicas. Eu trouxe uma frase aqui: quando o tema é mais subjetivo e abstrato, a coletânea ganha mais importância, pois uma falha em interpretação de seus textos pode significar erro na identificação do tema específico da proposta, levando a redação a ser desclassificada. A gente não foge do tema, tá? Todos os textos que estão ali, eles são relacionados ao tema. A gente não pode fingir que não é, tá? Esses textos, eles estão todos relacionados ao tema. Alguma assim, orientação que eu posso dar para vocês sobre essa leitura dos textos da coletânea? Vocês leiam atentamente esses fragmentos, analisa criticamente, tenta compreender todos, né, na totalidade,
Tenta identificar também o tipo de contribuição que cada fragmento vai agregar ao tema. Ou seja, você vai perceber se o fragmento tem um ponto de vista, ou é argumento pró ou contra, ou traz dados estatísticos, se traz exemplos, se traz hipóteses, se traz dado histórico. Estabelece também algumas relações possíveis entre os fragmentos, né, que você tem ali. Tenta achar semelhança, diferença entre eles, se um complementa o outro, se trazem causa e consequência que vocês já estudaram comigo, se é exemplificação, se é justificativa histórica, né? Depois que você conseguir fazer tudo isso, você vai conseguir dar o passo em direção ao aproveitamento dos textos, né? Na elaboração da dissertação. A gente vai ver agora como que acontece essa transição, né, da leitura dos fragmentos para o aproveitamento deles na dissertação. Resumindo, leia os fragmentos, analise os fragmentos, tenta compreender, tenta identificar o tipo de contribuição que cada um deles traz para o tema, né, num reconhecimento da função de cada um deles. E tenta estabelecer também as possíveis relações que os fragmentos têm com o tema, seja por ser diferente, por ser igual, semelhante, no caso, né, por ser complementar, ser causa e consequência. É isso que você tem que fazer. Em relação ao aproveitamento. O aproveitamento, pessoal, depois que você fez a seleção dos fragmentos, né, importante lembrar também que não precisa usar tudo que está ali. Obviamente, eles vão esperar que vocês usem alguma coisa, mas tudo também não precisa. Se quiser, pode usar, mas não é necessário. E você vai identificar, né, o modo como cada um dos fragmentos vai ser aproveitado na dissertação. O que você pode fazer? Como que isso pode acontecer, né? Isso aqui são algumas possibilidades, para não esgotar o assunto. Você pode selecionar um ponto de vista ou um argumento e concordar com ele, mas aí você tem que justificar os motivos dessa concordância. Você pode selecionar um fato, né, um fato ou exemplo, e analisar, interpretar com a ligação com a abordagem que você está fazendo do tema. Ou você pode selecionar os dados estatísticos, utilizar como argumento ou pró ou contra a sua tese, né, dependendo do ponto de vista que você está abordando o tema. Você pode selecionar dados históricos também, né, que foram ali apresentados e utilizar como fundamento para uma situação presente. Pode selecionar a citação, utilizar como argumento de autoridade. Pode selecionar também os fatos apresentados ali e utilizar como refutação de um posicionamento perante o tema. Cuidado aí na refutação, lembra? Vocês já estudaram. Selecionar os dados também dos fragmentos e colocar como exemplo de posicionamento ante o tema, certo? A única coisa que tem que ficar bem clara é que não podemos ignorar a coletânea, tá? Coloquei bem aqui para vocês entenderem mesmo. Não tem como ignorar a coletânea. Fazer o uso só dos dados conhecidos, né, que você tem aí na sua cabeça. Não pode, você tem que usar o que está ali. Outra coisa, uma simples colagem que você faz de textos não vai atender o princípio que a gente tem da coletânea, que é vital um posicionamento, né, deixando clara a capacidade que você tem de ler, de entender e relacionar esses elementos, né, dado com a realidade e a vivência de quem está escrevendo, que no caso é você. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui agora o que eu tinha para falar de coletânea. Eu já falei. Vocês têm uma tarefa para fazer sobre isso também, que vocês vão me enviar. Passei na aula passada. Eu trouxe para vocês algumas dicas de escrita, tá bom? Que eu acho muito importante. É um bônus assim que eu tô trazendo para vocês. E vamos lá, né? São algumas dicas que eu trouxe que vão melhorar a escrita de vocês. Vai fazer diferença aí na hora de fazer o seu texto. Primeiro de tudo, cronometrar
o tempo que você leva para fazer a sua redação. Vamos supor, comecei a fazer o texto meio-dia, acabei 2 horas. É importante você ter essa noção do quanto você demora para pensar, principalmente quem estiver no vestibular, né, fazendo um pré-vestibular, vai precisar desse tempo. Não somente quem está no vestibular também, porque às vezes a professora passa na prova na escola, ou passa como atividade na escola também. Você vai precisar fazer. Na faculdade também aconteceu muito da gente, quando estava presencial, né, ter que fazer um texto na hora ali. Então, você saber mais ou menos quanto você precisa de tempo para fazer essa escrita é importante. Assim como é importante também, uma coisa que, como professora de leitura, eu sempre indico, é você fazer um teste de quantos minutos você demora para ler por página, né? Depende, assim, faz uma página média. Vamos supor, demora 2 minutos por página. Então, se você sabe que você tem que ler um livro, você vai poder fazer mais ou menos um cálculo de quanto tempo você vai levar para ler. São coisas que facilitam muito a nossa vida, né? E deixa a gente menos ansioso, porque todo mundo sabe que estudante é ansioso. Se você pode fazer alguma coisa para melhorar isso, você pode fazer melhor, né? Outra coisa que vocês podem fazer, identificar as dificuldades que vocês têm. Essas dificuldades, pessoal, vocês têm que... Essa é uma coisa essencial para a vida, não é nem só para leitura nem escrita, né? Saber o que são suas dificuldades, saber os seus pontos fracos, né? Porque só assim você vai conseguir melhorar, só assim você vai conseguir identificar o que você pode fazer melhor. Sem, né? Eu tenho uma professora que ela fala isso, sem medir, né? Sem números, sem anotações, você não consegue medir o resultado. E sem medir, você não consegue melhora nenhuma, porque você nunca vai saber onde que você precisa melhorar. Então, você precisa saber. Outra coisa, você tem que ter uma estratégia argumentativa, né? Isso aqui é muito importante. Construir essa estratégia argumentativa. Depois, não se apegue aos detalhes, pessoal. Não fica atrás de mínimos detalhes. Mas essa palavrinha, mas não sei o que. Se você ficar muito perfeccionista para fazer o texto, muitas vezes isso vai criar um bloqueio criativo em você, né? Aí você vai pensar, nossa, eu não vou fazer porque não vai ficar perfeito. Então, tem a Thaís da Vida Organizada, ela sempre fala que perfeito, né, nunca vai sair. Então, antes bem feito e feito do que perfeito. Né? Antes fazer do que não fazer. Agora você pensar, não vou fazer porque não vai ficar do jeito que eu... meu ideal, melhor você sentar ali e começar a escrever, né? Esperar. Nunca você vai conseguir escrever se você ficar esperando a inspiração bater em você, né? Chegar. Você tem que começar ali com o seu fluxo de consciência. Um roteiro, isso aqui é importante, né? Se você já tem que saber mais ou menos um roteiro de escrita. Quando eu tenho a gente já viu isso nas outras aulas. Quando tem que fazer texto, a dissertativa é o quê? Introdução, argumentação, desenvolvimento, né? E conclusão. Tem que ter esse roteiro já na sua cabeça para você sempre ter um esqueleto pronto do texto, para você não ficar perdendo tempo pensando o que você tem que fazer. Outra coisa, gente, procura dica na internet, né? Tem a Débora Aladim, que ela é fantástica para redação, escrita das coisas. Ela é irmã dela, duas meninas inteligentíssimas. Tem outras pessoas também, tem canal do Descomplica, tem, gente, um monte de canal, muitos canais mesmo. Vocês podem procurar para dicas na internet, né? Não deixa assim, não fica esperando o conhecimento cair do céu, né, gente? Vão atrás das coisas de vocês, principalmente se você está em escola pública, às vezes você sente que os candidatos da instituição privada, né, da escola particular, têm mais oportunidade que você, não deixa que isso te limite, sabe? Não deixa que isso tire de você o seu sonho. Você não teve a mesma oportunidade com ele? Que ele corre atrás, sabe? Do seu jeito, faz o seu melhor, vai, procura os professores, pergunta, sabe? Não deixa que isso faça você desistir, nem que se sentir inferior, né, por conta de estudo. Vai atrás, gente, dá certo.
Outra coisa, atualidade, tem que ficar ligado. Ah, mas eu não consigo assinar um jornal, não consigo. Hoje em dia, gente, é bem mais fácil, né? Na minha época, quando a gente terminava a escola, ou a gente estava na escola, a gente tinha que assinar jornal, revista. Hoje em dia, vocês conseguem tudo na internet, né? Então, vai lá, entra nos sites, tem muita coisa ali. Vê o resumo da semana, procura no YouTube, ó, o que aconteceu essa semana no Brasil e no mundo. Isso vai, nossa, alavancar, assim, vocês, né? Em relação à escrita. Outra coisa, gente, praticar, né? Eu já achei algumas dicas por aí de duas redações por semana, mas dependendo da rotina da pessoa, eu acho um pouquinho pesado. Então, pelo menos uma vez por semana você sentar e fazer um texto, eu acho importante, sabe? Pra criar uma prática e quem sabe um hobby, né? Quem sabe você não descobre que você gosta de escrever e você tem talento pra isso. São possibilidades que podem surgir, né? Outra coisa, gente, constrói repertório, né? Vai ler um livro clássico, vai ler poesia, vai assistir um documentário bom, tem um monte de graça no YouTube. Vai ler uma coluna de alguém, assim, que traz assuntos diferenciados, vai ter visão de mundo, sabe? Vai pesquisar outras culturas, outros assuntos que você não está acostumado, que não fazem parte do seu dia a dia, sabe? A gente tem tanta coisa de graça, gente, na internet, tanta coisa, que não tem como a gente olhar assim e falar, não posso, não consigo, sabe? Vai lá no YouTube, em vez de você gastar o seu tempo, às vezes, vendo coisas que não vão acrescentar no seu objetivo, que se você está fazendo esse curso é porque você tem o objetivo de conseguir um lugar numa faculdade pública, né, no mercado de trabalho, ou você apenas tem amor pelo estudo, então vai lá e dedica o seu tempo para isso, sabe? Não desiste do seu sonho, não. E também procura exemplos, pessoal. Né? Procura pessoas que vão inspirar vocês, pessoas que conseguiram apesar de tudo, né? Pessoas que entraram na faculdade e pessoas que venceram na vida. Se cerquem de pessoas que acreditam em você. E se ninguém acreditar em você, acredite em você mesmo, sabe? Não duvide do seu potencial, porque as pessoas pensam que você não vai conseguir o que você quer, né? O seu sonho. E não importa quanto tempo que você precisa esperar, você precisa se dedicar, não desiste, tá? Vai dar certo. O que eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, lá na escola, os meus alunos de inglês, é que o mesmo cérebro que eu carrego, você também carrega. O nosso cérebro é o cérebro humano. Não tem nada em mim que não tem em você, né? Obviamente, nossas visões de mundo, nossas experiências foram diferentes. Porém, a mesma capacidade que eu tenho de aprender, você também tem. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Então, se você realmente quer, não desiste, tá bom? Vai dar certo. Bom, pessoal, a nossa aula de coletânea e esse bônus de dicas de escrita fica por aqui. Vocês ainda têm a aula sobre narrativa e a finalização do curso de ler e escrever, que é sobre leitura e literatura, certo? Então, não esqueçam de fazer a tarefa sobre a coletânea e também lá na aula de sintaxe tem uma proposta da professora Gislaine. Façam, ok? A redação que vocês fizeram, ou irão fazer, no caso, para mim, que é o dissertativo. Façam a tarefa que ela passou para vocês sobre concordância. E vamos lá, pessoal. Estamos juntos, ok? Nosso objetivo é o mesmo. Que todos consigam o seu lugar, né? No conhecimento, todo mundo tem acesso a isso. É isso, pessoal.